Olá, querida amiga. Olá, querido amigo. Por vezes, colocamos-nos nós próprios em desafios, em objetivos e ambições que nem imaginávamos. Surgem espontaneamente, surgem de dentro de nós, que nunca pensávamos que fôssemos concretizar, que nunca pensávamos ser capazes até. Isso acontece em pequenas decisões, pequenos hábitos, pequenas experiências, ou também projetos com mais, vamos chamar-lhe dimensão, com mais exigência em termos de planeamento, de dedicação, de estrutura. O engraçado é tentar perceber como é que surgiu, o porquê, como é que a vida nos levou a isto. E percebemos que quase sempre nós não controlamos nada. É um convite da vida e nós deixamos-nos ir. Um convite da nossa vida interior. Nós percebemos, o meu fogo interior está alinhado com isto. Eu quero ir por aqui, eu quero experienciar, eu quero experimentar, eu quero expandir através deste projeto ou desta experiência. E vamos. Então o fogo interior, o coração, a nossa alma, o nosso centro, pode ser no centro do peito, podemos sentir também no centro, na zona abaixo do umbigo, aqui, esta força, nós sentimos que nos diz, tem que ser. Não tens hipótese, não é uma escolha tua, tem que ser, é um tem que ser que vem de dentro. Não, quando eu digo não é uma escolha tua, estamos a falar de uma decisão racional. Não é algo com causa e efeito. Não é algo por interesse. Não há um objetivo explícito, exceto de confiar no processo, seguir o caminho. Isso aconteceu precisamente quando escrevi um livro de desenvolvimento pessoal. Era uma altura em que eu tinha feito o meu despertar, então lia muito, lia. Eu acordava de manhã cedo, antes mesmo da minha própria rotina. A primeira coisa que eu fazia era ler, e lia à noite, e lia nos intervalos, e lia à hora do almoço, e lia nos transportes públicos, lia. Eu encurtava os horários das refeições, tornava os meus processos mais eficientes na rotina, do dia-a-dia, das exigências, na limpeza da casa, nos eventos sociais, e remetia-me à leitura, fins de semana seguidos a ler. E quase sempre leitura de desenvolvimento pessoal. E dei por mim a escrever notas e a sublinhar, a usar os livros como ferramentas, que ainda penso que é assim como faz sentido usar. Cada livro é uma viagem única num momento e podemos lê-lo. Eu tenho aí vários livros que li várias vezes. A nossa consciência, a nossa perspectiva é sempre diferente. Nós somos diferentes. A cada dia, a cada momento. Então é muito interessante. A espiral da vida transporta-nos para isto. Para percebermos que tocamos muitas vezes na mesma coisa com uma consciência diferente. E a leitura de um livro pode ser um exemplo. É um conceito muito interessante que nos permite fazer um sorriso perante o nosso eu anterior que já passou por esta situação e agora o nosso eu renovado que passa pela mesma situação. E nós sorrimos. E uau! Como eu noto que a minha perspectiva, a minha sensação perante a mesma situação é diferente. Uau! Um local, uma viagem. Também é fértil quando vamos viajar a um sítio onde já fomos.
e observamos e sentimos e uau, como a minha percepção é diferente. Como eu estou diferente. O contexto à volta é muito mais estrutura, não é? Terra. Pode haver estradas melhores, hotéis melhores, mais turistas. Mas a natureza tem um ritmo. Tem um ritmo, uma escala temporal que perdura e perdura, uma escala que nós nem compreendemos. No outro inverso, na parte mais quântica, qualquer objeto também tem uma escala de tempo que nós também não compreendemos. Por exemplo, um móvel, nós não vemos a sua mudança acontecer, mas ele muda. Nós só percepcionamos, se calhar, se olharmos para um móvel uma vez por ano, vemos a diferença, está mais desgastado, mas aquilo são os átomos permanentemente em ebulição, nós é que não vemos. Então há aí uma escala temporal de transformação. Uma árvore é igual, mas tem outra dimensão. Entramos aqui num paradoxo também. Como tudo se move, o nosso próprio corpo, nós se olharmos para ele todos os dias quase não vemos diferença, mas se olharmos uma vez por ano, já notamos diferença. Não digo o corpo, a face, não é? O cabelo, as rugas. E é interessante perceber que está tudo em mudança, tudo é impermanente. E remeteu-nos aqui para essa espiral de consciência. Nós que nos renovamos, nós que expandimos, nós que mudamos. Quer queiramos, quer não. Nem que sejam ideias novas ou crenças novas que substituem crenças antigas. Nem que seja um ritmo. Nem que seja um trauma que tínhamos, já resolvemos, ou então um novo trauma com que abordamos uma nova experiência. Então, ao ler, estamos a falar, talvez entre 2012, foi aí que se deu o meu grande despertar de consciência. O que começou, aqueles vislumbres de uau, o que é isto? Parar e olhar para a vida e uau! Olhar para o céu e uau, tudo era uma maravilha. Houve canais de consciência que se abriram de forma incrível. E depois o tal processo, um caminho sem retorno começa a acontecer e ao mais certo, tu que estás aí a ouvir, alguém que se interessa pelo desenvolvimento pessoal, o mais certo é ter passado por momentos de uau, perante a vida. Muitas vezes acontece pelos 30 anos. Se bem que me parece que as novas gerações, a evolução da consciência está a ser exponencial. Melhor dizendo, está a ter uma aceleração. É mais nesse âmbito. Então parece-me que as pessoas começam a despertar cada vez mais cedo. Fruto também desta onda coletiva, porque é um despertar mais coletivo. Toca individualmente, mas é um despertar que a onda coletiva está a conseguir. Uma onda coletiva de consciência está a conseguir impor-se a uma onda coletiva de egóica, não é? Que nós herdamos muito um ego coletivo. Um ego de traumas, um ego de conflitos, um ego de imposição, de terreno, de status.
do umbigo, um ego muito umbilical. E nessa altura, ler ajudava-me muito. Os autores, eles estão acessíveis. Claro, ouvir palestras no YouTube, conhecer pessoas novas, ir a muitas formações. A primeira formação que fiz em PNL foi em 2009, ou seja, já havia ali, mas eu estava numa fase superficial. Estava numa fase de comunicação, eu sentia, eu quero comunicar com mais entendimento pelo outro, com mais entendimento por mim. Não só em comunicar, vejamos, quero perspectivar a vida e dar-lhe outro significado, perceber que há mais perspectivas, quero abrir, foi mais isso. Eu quero abrir as minhas próprias perspectivas. Quero abrir-me a perspectivas dos outros. Quero abrir o meu mundo mental. Quando se diz o meu mundo, é um mundo mental. Não é o meu mundo, a minha casa. É o meu mundo. Abrir a mente, abrir a mente. Essa abertura que nunca mais pode ficar esquecida e é só relembrarmos. O processo está a acontecer, o processo de expansão. E depois, lá está, é um processo contínuo, até o último suspiro. Pode haver pausas, pode haver algum relaxamento, mas depois está dentro de nós esta sede de expandir. E a expansão é a abertura. E o teu corpo diz-te isso. Como é que está o teu peito? Como é que estão as tuas costas? Estás abertas? Estás aberto para o mundo? Como é que estão os teus braços? Estão abertos para o mundo? Como é que está o teu peito? O teu respirar? Para onde é que tu olhas? Ao longe, para cima? Estás aberto para o mundo? Estás a expandir? Ou estás a contrair com os ombros para dentro? O corpo a ficar rígido? Danças ou contrais? Expandes ou retrais? O corpo permite-nos monitorizar isto momento a momento. E sim, hoje em dia, a primeira coisa que eu faço quando acordo é sentar-me na cama e abrir os braços. Abrir, respirar, esticar os braços para cima, para trás, abrir-me ao peito. Esta intenção de viva o novo dia. Quero viver um novo dia com vida de abertura, com vida, com uma intenção de abertura, com uma intenção de expansão. Se há dualidade que nos ajuda, é esta. Em cada frase que dizemos, em cada ação, em cada comportamento ou em cada relação que temos, o diálogo, estás a expandir ou estás a contrair? Estás a abrir ou estás a retrair? Eu pergunto-me isso a mim mesmo. Eu monitorizo. Ai, o meu corpo a fechar, ai, a minha voz a fechar, ai, as minhas ideias a fecharem. Então abrir. Não queremos tornar-nos pessoas com ideias fixas, rígidas e fechadas. Nem com uma respiração superficial e pobre. E nem com um coração ferido permanentemente. Um coração com medo. Então abrir é vulnerabilidade. Abrir é vulnerabilidade pura. E quanto mais nos abrimos, quanto mais vulneráveis e frágeis nos assumirmos, nos permitirmos ser, mais fortes vamos ficando interiormente. Possivelmente, só experienciando isto é que as pessoas acreditam, como tudo. Não há experiência como a própria experiência. E ao ler, houve uma altura que eu tomava apontamentos em blocos e tinha N blocos escritos, tinha já um pequeno
castelinho, de blocos, só de anotações e reflexões dos livros que lia. Livros de psicoterapia. Eu lembro, por exemplo, do livro um livro que é muito conhecido, que é O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Eu comecei a lê-lo, eu não conseguia lê-lo, eu não percebia nada daquilo. Eu não percebia nada. A minha mente ficava confusa, mas confusa no sentido de bloqueada. Bloqueada. Tentei lê-lo uma vez, não consegui. Tentei lê-lo outra vez, passado um ano, não conseguia. Isso também me deu e me dá muita paciência comigo próprio para seguir o meu ritmo dos processos, a minha aceitação e também pelos outros. Eu lembro que depois, ou talvez a terceira vez que tentei ler, passado 2 anos da primeira vez, eu li-o todo numa semana. Eu acordava às 4 da manhã só para ler aquele livro. Era uma coisa incrível. Parecia que o que eu estava a ler estava-me a abrir o cérebro de uma forma, eu sentia arrepios no corpo. Como é que é possível isto? Como é que é possível palavras entrarem e fazerem esta imersão? Bem ao meu fundo, tocarem bem lá dentro, mexerem com o meu sistema, reprogramarem tudo. Eu sentia o corpo a ser reprogramado com aquele livro. E numa semana li-o todo de forma estupefacta, de forma arrebatadora. Claro que já o li várias vezes depois disso. Este impacto, esta aceitação de que muitas vezes tropeçamos em algo e, o convite é entender. Deixa-me entender isto. Entender com todo o nosso ser. Não é só entender mentalmente. Entender é este entendimento lato. Deixa-me sossegar a mente. Ou colocar a mente com o corpo, com o sentimento, com tudo. Deixa-me tentar entender tudo o que isto envolve. Não é compreensão mental, é entendimento através do sentir, através da pausa, de sentir os ecos, ler uma frase, ler um parágrafo, ou uma própria experiência onde estamos e colocarmos, lá está, na observação. Deixa-me dar um passo atrás, um passo mental, não é? Distanciar-me mentalmente e observar. Uau! E viver este jogo de quem está na própria experiência e de quem está como observador da própria experiência. Este jogo permanente. Ser ator, ser observador. Ser o filme e ser o pano de fundo. É uma analogia que também se usa. E com esses blocos de escrita, e continuava a ler, só queria ler. Claro que, em termos sociais, fechei-me no sentido, não era propositado, mas era mais porque esta era a minha prioridade. Tinha que estar tempo comigo, tinha que começar a compreender o que era estar só comigo, tinha que expandir através de novos autores, novas conversas. Os meus amigos da altura já não me serviam naquele momento. A minha família já não me servia, os meus hobbies à altura já não me servia. Então é só seguir. E hoje em dia, se há frase que me mantém vivo, é dar o passo seguinte. Sentir e seguir. É só continuar. Há um novo dia, uau, isto é um novo dia. E o que é que eu tenho que fazer? É só continuar. Conectar-me, viver centrado, viver a partir do interior
e continuar. E isso vai-me levar a visitar alguém, vai-me levar a falar ou a criar um podcast, vai-me levar a cuidar da minha família, vai-me levar a uma formação nova, a um projeto novo, a uma nova relação, a um novo circuito, uma nova prática, o que for, uma nova viagem. O passo seguinte é um passo novo e leva-me a um novo espaço da experiência. Um novo eu, num novo passo, numa nova experiência. É sempre renovado. Cada instante é virgem, fresco e renovado. Cada novo passo é virgem, fresco e renovado. Cada momento, cada novo dia, cada nova respiração, tudo. E esta perspectiva da vida de que tudo é fresco, novo e renovado. E virgem. Não há respiração igual à anterior. Não há um passo igual ao anterior. Não há uma palavra igual à anterior. Porque quem o diz, o mensageiro, é sempre diferente. A forma como diz, a interpretação de quem a recebe já é diferente. Então, porque tudo é diferente. A energia com que dizemos. Quem o diz é diferente, a energia e a comunicação e a forma é diferente. Quem recebe é diferente, o contexto é diferente. Por muito que a mente nos vicie em que a vida é sempre igual, em que a vida é um dado adquirido, em que tudo é uma repetição mais do mesmo. E nós abrimos com a meditação, com estas partilhas, abrimos e compreendemos dentro de nós. E lá está, e vem o caminho sem retorno. Esta visão mostra-nos e dá-nos força de viver. Esta visão de que cada novo dia é um novo dia. Não há hipótese. Tudo o resto é uma ilusão criada pela minha própria mente. Esta perspectiva dá-nos esperança e vontade de viver permanentemente. Porque eu hoje estou chateado e sei que no momento seguinte inspiro e expiro, posso continuar chateado, inspiro e expiro, posso continuar chateado e se calhar a terceira vez que inspiro e expiro, estou alegre, estou cheio de amor, estou cheio de vontade de correr, de saltar e de cantar. O momento seguinte é diferente e renovado. É só reconhecer. Tudo é transmutável. E a capacidade está muito dentro de nós. E não temos que fugir ao estar chateado. É aceitar, desfrutar, sorrir perante isso, com essa noção de isto vai passar, isto passa. Agora deixa-me curtir esta emoção mais densa, talvez. Deixa-me curtir como é que eu sou quando estou chateado ou irado ou com alguma raiva ou frustração. Observar este eu irado, frustrado. E sorrimos como observadores. E depois questionamos-nos. E permitimos a quem está à nossa volta de observar o ator frustrado que explode ou que amua. E nós convidamos ego, descansa ego. Coração vem, vida vem. E isso passa. E sorrimos. E quando o processo passa, que às vezes dura um minuto, às vezes dura uma hora ou um dia, nós sorrimos. Sorrimos e abraçamos o ator que estava distante, num momento de frustração ou de raiva. Muitas vezes está distante, isola-se, tem ali um processo de separação de si próprio e do mundo. E nós abraçamos. E fundem-se o ator, o observador e a existência. A existência, que no fundo é o observador do observador. O universo. O todo. Eu gosto da palavra todo. O todo, o tudo e o nada. O todo, o tudo e o nada. Palavras. E então,
vi um concurso de escrever um livro. Alta ideia, vou escrever um livro. Tinha aqueles blocos todos, estava naquela fase em que queremos dizer isto a toda a gente. Eu estava sempre a falar de coaching, de PNL, da meditação, da nova abordagem do mundo a toda a gente onde estava. Na empresa, na família. Eu a tentar despertar toda a gente, eu abanava as pessoas fisicamente, eu dava-lhes abraços e dizia: olha, já viste esta perspectiva? Já leste este autor? Oferecia livros a tudo e a todos. Estava sempre a oferecer livros. Lê este livro, vai ser muito bom para ti. Eu não tinha a percepção ainda do timing. Apesar de em mim eu saber disso, livros que eu não tinha conseguido ler antes e agora conseguia. Mas eu estava tão embrenhado, tão empolgado pela transmissão deste despertar, que ainda continuo, no fundo. E é isso que me move. Nos vídeos no YouTube, nas partilhas, na criação de conteúdos, neste podcast. Porque continua a transbordar. Apesar de, ao longo destes 10 anos, ter tido várias paragens de meses em que era de recolhimento. E isto continua, são cíclicos. Eu agora estou a fazer este podcast e pode ser que durante algumas semanas não consiga vir aqui falar. Porque quando damos, neste sentido de dar de nós ao mundo, transmitir, expressar-nos, isto vem de cá de dentro. E isto também tem que ser renovado. E renova-se como? Com pausas, ou com expansão, com criatividade, com cultura, com viagens, com novas pessoas, mas é com tempo para nós próprios. A mudança energética, há aqui uma dinâmica de energia que é preciso muitas vezes renovar dentro de nós. E depois volta a transbordar e volta a expressão a ocorrer. E nessa altura era muita coisa. Então eu encontrei ali no livro, isso vou escrever um livro, assim não tenho que chatear ninguém. Quem quiser depois ler, quem não quiser não lê. Não tenho que impor nada a ninguém. Mesmo assim, com alguma frustração. Que pena, as pessoas podiam saber disto. Era muito melhor para muita gente a sofrer. E eu que sofro tanto e ainda sofro, isto está-me a ajudar tanto. Olha, lê isto. Tu, com a família, era incrível, mas foi uma transformação muito rápida da minha parte e depois entrei muito fundo e muita dedicação. O meu processo nestes últimos 10 anos foi muito intenso e foram várias dimensões, várias camadas, porque eu vim de uma estrutura mental coletiva muito bem definida. Carreira, futebol e depois, durante 10 anos, à procura de algo fora de mim. Durante os meus 20 anos, à procura de algo fora. Eu sabia que não me servia, mas durante 10 anos não conseguia. E foi o sair à noite, foi o álcool, foi o tabaco, foi as viagens, foram experiências. Eu lembro de uma vez estar 8 fins de semana seguidos sem estar em casa. E fui a Madrid, e fui ao Algarve, e fui ao Alentejo, e fui a Paris. Nessa altura, tinha alguns recursos, que estava solteiro. Eu só queria experiências. Mas eram experiências, eu não sabia o que eu só queria era o que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? Mas era sempre com busca no exterior. E durante os anos 20 foi isso que me aconteceu. E aos 30 virou para dentro. Virou para dentro. E o eco começou a ser... Parecia que me rasgava o peito a expansão da consciência. Parecia que o meu cérebro abria e eu começava a sentir o meu cérebro fora da minha cabeça com a expansão. O meu corpo que mexia com a expansão. Então tudo mudou quando a viagem começou a ser para dentro. E talvez tenha sido com novos autores, com novas formações, com a minha namorada da altura, com leitura, muita leitura, novos autores.
e com muita meditação também. A meditação complementou toda a informação que eu absorvia, todas as experiências, porque permitia integrar tudo isso da forma que me servia, mas não ficava sempre refém de e o que é que eu faço agora? Acabava a experiência e ia para a experiência seguinte. Não, permitiu-me um processo pleno, que é estar na experiência, desfrutar dela e ser observador da experiência e sentir o eco e a integração da própria experiência e do próprio sentir. E comecei a escrever um livro. Comecei a escrever um livro durante um mês, escrevi. Para passado um mês, era uma confusão, eu não sabia para onde é que me havia de virar. E parei, tive que parar. Que confusão, já não sei como é que é de fazer. Tinha tudo escrito, tudo uma confusão. E então parei e disse, eu nunca aprendi a escrever um livro. Como é que eu estou a fazer algo se não aprendi? Eu quero muito, eu sinto muito, mas eu tenho que aprender. Então comprei 3 ou 4 livros de... No fundo, eu pesquisei como escrever um livro e comprei livros sobre como escrever um livro. E estive durante um mês a ler livros sobre como escrever um livro. E depois voltei a escrever o meu livro. E aí sim, já fluiu, com muito mais estrutura, com muito mais... Então a mente, a informação e o conhecimento dos outros, a experiência dos outros, é-nos muito útil. E continua a ser. E por isso é que também estás aí. Porque nós aprendemos permanentemente uns com os outros, expandimos permanentemente uns com os outros. E voltei ao livro. E era uma fase em que se eu me dedicava à leitura e à expansão, quando comecei a escrever o livro e quando escrevi o livro. Comecei a viver uma vida dupla e uma vida que o meu foco era o livro. Eu acordava de madrugada para ler, para conseguir escrever 2 horas antes de sair de casa, acordava às vezes às 4:30 da manhã. Escrevia na empresa que tinha essa possibilidade na altura. Conseguia. Pode ter sido um bocado abusivo, mas eu não tinha noção na altura. Eu dedicava-me ao que tinha que concretizar, com o máximo de responsabilidade, naturalmente, e o meu foco aí era meditativo. Aí eu estou focado, eu não perco o foco das minhas funções. Mas qualquer paragem, eu continuava a escrever, ou a ler. E o meu processo de escrita teve muito processo de leitura em simultâneo. Então eu escrevia e lia novos livros. E relia livros que tinha lido. E foi assim durante meses, durante um ano talvez. Interessante que houve paragens. Depois de ter recomeçado, passado aquele mês a aprender a ler livros sobre como escrever um livro, quando recomecei tive talvez 3 meses assim nesta intensidade. O meu foco, já vos falei, o meu foco é muito emocional, mas depois tem pouca resistência e que eu nem estou a aprender a dominá-lo. Ou a integrá-lo, a aceitá-lo. Então, durante 3 meses, tive este processo altamente intenso, os fins de semana todos em casa, eram 8 horas por dia. A escrever 8 ou 10. À noite a escrever, de manhã a escrever. Sempre a escrever. E a ler. Escrever, ler. E novas formações. E ouvir. E nas viagens de carro ou de transporte sempre a consumir. Desenvolvimento pessoal. E então tive que parar. Passado 3 meses parei da escrita. Eu sentia-me louco. Porque vivia uma vida paralela com a história do livro. Eu cheguei a confundir a história do livro com a minha própria história. Eu estava a almoçar e as refeições há um momento de pausa e por isso é que me lembro. E nas refeições eu estava a viver a vida do livro, a história do livro. A minha mente, o meu olhar,
não estava nas pessoas que estavam à minha volta, não estava na refeição. E eu que meditava, eu conseguia observar isso plenamente. Eu não estou mindful no momento presente. Eu quero ter o meu foco e quero entregar-me completamente à viagem quando estou a escrever. Eu não posso viver na viagem do livro. E foram processos delicados para mim e principalmente para quem estava à minha volta. Então parei. Durante um mês não escrevi. E depois há um dia eu tenho que voltar a escrever. E volto a escrever. E acho que foram 3 ou 4 meses com a mesma intensidade. E passar 3 ou 4 meses, voltou ao mesmo processo. E ok, aqui mais um padrão. Mas por outro lado, eu vivi essa intensidade. Eu permiti-me. E foi nessa intensidade que eu avancei no livro. O livro que acabou por ter quase 600 páginas, acho eu. Porque eu queria transmitir tudo o que sabia. Tudo o que eu tinha aprendido naqueles livros, eu quis enquadrá-los numa história que permitisse essa viagem pelo desenvolvimento pessoal. Então, no fundo, é um desenvolvimento pessoal que ocorreu em mim através da escrita de um livro de desenvolvimento pessoal. Que tem ali uma parte, eu diria 70% é ficção, tem ali sempre uma parte do próprio autor. E 30% ali com o caráter mais autobiográfico, que também surgiu assim. Porque é sempre mais fácil. Por um lado, é mais um paradoxo, é mais fácil falar da nossa experiência, porque é a nossa verdade. Por outro lado, energeticamente, emocionalmente, é preciso estar preparado, é preciso estar com essa força interna, com essa vulnerabilidade, e essa abertura, e essa exposição. Eu lembro quando trabalhava, várias vezes esta minha forma tão aberta, tão ser, eu queria ser eu próprio. Eu não quero ter um eu profissional e um eu pessoal. Eu lembro que foi das primeiras chaves. Eu não quero viver um eu pessoal em casa e fora do trabalho e um eu profissional. Eu quero integrar o meu eu em tudo, nem um eu social. O que é isto? Quem é que me está a fazer dividir o meu eu? Eu tenho um eu pessoal, eu tenho um eu profissional, eu tenho um eu social, eu tenho um eu familiar. O que é isto? Então, estudei muito também sobre a unificação do eu. Sobre a integridade. Fundir. Sentir. Ele levou muito ao sentir, e ao conectar, e ao meditar, e ao viver centrado, a partir do interior, a partir do peito, do coração, do umbigo. E a mente colocar-se ao serviço, a partir desse interior. E as emoções. Então é o ser que age pelo ser, por si, do seu interior. E mais essa paragem, e continuei a escrever. E quando eu achava que tinha acabado o livro, neste processo demorou cerca de 1 ano. E é uma coisa importante. Eu quando comecei a escrever o livro, a primeira frase que eu escrevi, ou a primeira expressão que eu escrevi foi simplesmente estar. É um parágrafo que tem no livro, que era simplesmente estar. E era com o meu avô. O meu avô tinha falecido cerca de 2 anos antes, penso. E foi ao escrever o livro que ele surgiu-me. O meu avô surgiu-me. Eu tinha feito uma formação em Lisboa, de PNL de 3ª geração, em que me ajudou muito a centrar. E veio essa ideia, começou a vir essa ideia do livro. Não foi querer escrever um livro porque sim, foi querer transbordar os conhecimentos e comecei a ter ali uma ideia. Eu tenho aqui uma ideia, eu quero desenvolver isto. E a ideia veio muito da viagem que eu fiz com o meu avô que tinha falecido há 2 anos. Como é que aquilo me surgiu? Então foi aceder ao meu interior. O meu interior,
E durante o meu livro, eu comuniquei com o meu avô. Os diálogos eram com o meu avô, que estava ali comigo. Diálogos que eu nunca tinha tido com ele. O meu avô e o avô... E há uma personagem no livro que é o avô, que é uma personagem importante, mas que não é o meu avô. Ou que é o meu avô. O avô que se calhar que eu não conhecia, o meu avô íntimo. Mas foram os diálogos que eu tive com alguém que eu personifiquei ou encarnei como o meu avô que tinha falecido. E era com ele que eu falava. Aliás, no livro, o avô nem tem nome. Estou agora a recordar-me. Eu dei nomes a personagens no livro, umas como homenagem a algumas pessoas que me ajudaram. Personagens singelas, como uma florista que tem lá no livro, que surgiu uma vez. E eu dei um nome. Um colega do futebol que surgiu uma vez, eu dei um nome a um amigo. E outras também. Ou seja, pessoas que eu quis homenagear e atribuir-lhes o nome, que não são as figuras que estão lá, e outras que têm alguma correlação, que me inspiraram, que serviram. Mas o avô não tem nome. E eu acho que só... Agora estou a recordar, porque uma vida é sempre a recordar. Nós só temos que recordar o nosso interior, nós só temos que recordar que somos a existência. E agora eu estou a recordar que não atribuí um nome ao meu avô. E é por isso. Porque era algo mais. Porque eu falava com o universo. E um processo muito, muito interessante para mim. Muito interessante. De autoconhecimento. Que eu no final do livro não o quis. Não quis fazer apresentações, eu não queria. Eu só queria pôr o livro. E no final do livro, eu disse à minha mãe e à minha namorada na altura, por favor, se eu vos disser algum dia que vou escrever mais um livro, vocês dão-me com um pau na cabeça. Eu não quero escrever mais um livro. Foi um processo demasiado desafiante para mim. Foi muito desafiante. Demorou cerca de 2 anos. O segundo ano foi depois de uma pausa, em que eu achava que já tinha acabado, em que, entretanto, estava a fazer um mestrado em desporto, que depois poderei abordar o porquê. Para quem estava numa via de gestão, para quem estava numa via de autoconhecimento, porque é que se, aos 35 anos talvez, decide fazer um mestrado em treino desportivo, não é? Então depois há ali uma parte do livro que tem que ser reiniciada, no fundo complementada, com esta participação do futebol para a consciência, e que faltava ali no livro. Podia ter ficado sem isso o livro, podia ter ficado na primeira etapa. Mas eu achei que não era completa a missão daquele livro. Então, quando nós sentimos, temos que respeitar. E o livro acabou por, lá está, resultar num livro de quase 600 páginas, porque era muita coisa que eu tinha que transmitir. Eu queria transmitir ao mundo. Depois a história ficou cada vez mais empolgante. E nesse processo, depois revisões e conhecer pessoas. Rever um livro. Eu li o livro, depois no final, talvez umas 6 vezes, tentar rever. Ainda agora, o livro tem ali algumas gafes. Pedi a 2 pessoas para reverem o livro. E depois perceber, quando acabar o livro, ad infinitum, isso ajudou-me. Eu li num dos livros, ou talvez, eu li alguém a falar, cuidado com o conceito de ad infinitum. E eu, o que é isto? Isto é o conceito que um autor sente que não consegue acabar o livro. Pode acontecer-te, cuidado. Que é, eu tenho sempre algo mais a dizer. A história nunca tem fim. E eu, ok, isto acontece com os outros. Ok, obrigado.
Obrigado. E esta experiência que estamos aqui a ter no podcast é mesmo isso também. São partilhas. Isto acontece com os outros. Porque muitas vezes a mente pensa que só acontece connosco e nós ficamos ali presos no nosso próprio circuito mental interno. Nem é de vitimização, é de incompreensão. Como é que eu saio desta? Como é que eu saio daqui e agora? Então perceber que isto acontece aos outros, que os outros também passam por estes processos delicados. E este storytelling tem muito disto. Tem muito da partilha íntima e partilha da experiência pessoal para dizer nenhum de nós está sozinho. Há sempre ecos nos outros que nos servem como alertas, como solidariedade, que nos dão conforto. E muitas vezes que nos desbloqueiam para dar o passo seguinte. E surgiu assim um livro. Um livro chamado A Prova do José. Que naturalmente convido-vos à leitura, não é? Se calhar com esta abordagem, com esta observação, esta partilha do processo, poderá ser ainda mais interessante, mais sorridente. Eu acho que vai ser uma viagem muito sorridente de quem ler após esta partilha. Ad infinitum. E eu continuava aqui neste tema, neste episódio. Claro que houve muitos mais processos ricos ao longo deste, e pontos e ligações. Ad infinitum. É preciso saber parar e deixar espaço. Deixar ir. Inspira, expira. Inspira, expira. Um abraço e até já.